Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e os ensinamentos do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, agora e para todo sempre. Amém. Neste 11º domingo no tempo comum, gostaria de refletir com você lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Esse texto é maravilhoso e essas palavras proferidas neste início do capítulo 14 foram proferidas contra um contexto de apreensão e pressentimento que tinha dominado os discípulos após a revelação de Jesus de que ele seria também traído. Entretanto, todo esse clima ele vem sendo constituído ou construído desde o capítulo 12, quando da entrada triunfal de Jesus para a festa da Páscoa em Jerusalém, e consequentemente ali você tem a sua paixão, a sua morte e também a alegria da sua ressurreição. Por isso, as palavras de conforto de Jesus aos discípulos aqui neste capítulo 14, elas têm um valor muito especial naquele contexto. Tem também um valor muito especial em outras circunstâncias na vida dos discípulos e também, com toda certeza, nas nossas vidas. Fala, sim, esse texto de um momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E então, acontece esta conversa emocionante, esta conversa encorajadora, e esta conversa em que Jesus consola os seus discípulos. E Jesus confortou e deu a eles uma palavra de fé, uma palavra de paz, de consolo, de esperança e de orientação aos discípulos. E estas palavras são hoje novamente ditas a cada um de nós, dita também a você. E a primeira palavra consoladora que encontramos nesse texto está ali no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Após 3 anos de um abençoado ministério de Jesus e de convivência com os seus discípulos e discípulas, Jesus novamente reforça e pede aos seus discípulos que creiam em Deus e que creiam também nele, pois o momento mais crítico ainda estava por vir. E no coração dos discípulos, eu creio que ainda existiam algumas dúvidas. Tanto é que no capítulo 12, versículo 37, nós lemos assim: ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E mais adiante, você tem Judas o traindo, você tem Pedro o negando 3 vezes. Então, esta frase, não se turbe o vosso coração, ela significa literalmente, parem de se sentir perturbados. Porém, o texto grego e o contexto favorecem o seguinte significado: não se perturbem mais, apenas creiam. Não se perturbem mais, apenas creiam em Deus e creiam também em mim. Recentemente eu disse que o ser humano crê em tanta coisa, crê em si mesmo, crê no próprio ser humano, crê na economia, crê no progresso, crê na sociedade, crê na educação,
crê que as coisas vão melhorar, crê na ciência, crê na medicina, e mesmo assim, diariamente esta crença tem frustrado, tem falhado e tem sim decepcionado. E mesmo diante destas falhas e decepções, é interessante que somente em Deus o ser humano acha que não pode crer. Ou seja, quando se refere a crer em Deus, crer em Jesus, crer no Espírito Santo, a atitude natural e acho que normal é exatamente duvidar. Duvidar de Deus, duvidar de Jesus, duvidar do Espírito Santo e da autoridade das Escrituras. Questionar, não pode aceitar esta verdade absoluta da existência desse Deus maravilhoso, desse Espírito Santo que é consolador. Muitos querem a comprovação da existência, mas diariamente se frustram com tudo aquilo que é comprovado da falha, da decepção, da frustração de que em tudo que ele acredita neste mundo está falhando. Crer em Deus é crer em Jesus. Não é possível crer em Deus e crer em qualquer outro ser, objeto ou pessoa que não seja única e exclusivamente em Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A pergunta 29 do Catecismo de Heidelberg da nossa igreja pergunta por que o Filho de Deus é chamado Jesus, ou seja, Salvador, e responde, porque ele nos salva e nos livra de todos os pecados, e não se pode buscar ou encontrar salvação alguma junto a outrem. Também a pergunta 34 diz assim, por que você o chama de nosso Senhor? Porque ele nos resgatou do corpo e alma de todos os nossos pecados e nos livrou de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue, fazendo-se assim sua propriedade. Portanto, nós chamamos sim Jesus de Senhor e de Salvador. O teólogo von Aumen afirmou que o objeto próprio da fé é Jesus Cristo, revelador de Deus, que em seu nome realiza a salvação e que, unindo aos crentes, os une a Deus e os salva. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, afirmou que a fé consiste em acreditarmos no que não vemos e, como recompensa, veremos aquilo que cremos. Abraham Kuyper, no seu livro sobre a obra do Espírito Santo, também escreveu que a nossa fé repousa em Deus e na sua palavra, na sua promessa. João Calvino, comentando a carta aos Efésios, disse que a fé repousa na palavra de Deus, permanece inabalável contra todas as investidas de Satanás. Por isso, irmãos e irmãs, em momentos de grande perturbação, iguais a este que nós estamos experimentando, que talvez você esteja experimentando na sua vida, a palavra de Jesus é a mesma. Não se perturbe mais. Creia em Deus. Creia também em Jesus. A segunda palavra confortadora de Jesus neste capítulo 14 está no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Recentemente, nós como Igreja Evangélica Reformada, celebramos a ascensão do Senhor Jesus. E há uma pregação minha sobre isto neste canal que você me assiste, você pode assistir novamente, sob o título Ele subiu ao céu, e daí? E nele você descobrirá a importância da ascensão de Jesus para a nossa vida hoje. Aproveite também e se inscreva neste canal. Jesus fala neste versículo 2 de um lugar no céu, de uma casa preparada por Deus para o seu povo viver a eternidade. No Salmo 23, versículo 6, o salmista Davi mencionou a sua certeza da existência desta morada, desta casa. E ele dizia, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou habitarei na casa do Senhor eternamente.
O apóstolo Paulo também acreditava nesta casa extraordinária. Ele afirmou que quando nossa casa terrestre se desfizer, teremos uma casa eterna nos céus. E ele registra isso lá em 1 Coríntios 5, 1 e 2. Assim, Jesus Cristo prometeu preparar-nos um lugar na casa de seu Pai, onde seremos recebidos. E a ascensão de Jesus indica que ele garante para o seu povo o lugar eterno no céu, onde ele pessoalmente também nos receberá, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:17. Jesus foi o precursor, e em Hebreus capítulo 6, 19 a 20, lemos: a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que maravilha é saber que Jesus adentrou ao céu não apenas para si mesmo, mas para o seu povo, para você, proclamando o cumprimento da sua promessa redentora, tendo como colheita todos os seus eleitos. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, faz uma afirmação maravilhosa. O fato de que Jesus já ascendeu ao céu e atingiu o alvo que lhe havia sido estabelecido, nos dá a grande segurança de que um dia também iremos para lá. A primeira palavra consoladora foi: não se turbe ou não se perturbe mais, crede em Deus, creiam também em mim. A segunda foi que na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E a terceira palavra confortadora, consoladora que encontramos nesse texto está no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma pessoa pode alcançar um lugar, um local em particular, pela ignorância ou por muitas vezes não saber o caminho. Por exemplo, em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América, mas não porque ele sabia onde ela estava. Ele foi para o oeste do Oceano Atlântico com outro objetivo em mente e, entretanto, chegou à América. Em 1500, segundo os dados históricos, Pedro Álvares Cabral partiu também com o objetivo de fazer comércio com a Índia e acabou atingindo o litoral de um novo continente, que é o continente aqui do nosso Brasil. Mas ninguém pode entrar no reino do céu a menos que creia que ele exista e que Jesus é o único caminho a ele. Ninguém que negue a Cristo como Filho de Deus e como seu Salvador por meio da cruz de Cristo entrará em seu reino glorioso. Sim, ele é o caminho para fora do pecado e da culpa. Sim, Jesus, ele é o caminho para a glória, pois ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele é o nosso caminho para a destra de Deus, pois ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nada falso, nada que seja inimigo de Deus ou que não seja verdadeiro será permitido nas muitas moradas da casa de Deus. Cristo não recebeu apenas vida após pagar pelos nossos pecados. Ele recebeu também o direito e o poder para nos dar a vida eterna. A pergunta 58 também do nosso catecismo diz: que consolação traz o artigo sobre a vida eterna? Que, enquanto já agora em meu coração sinta o princípio da alegria eterna, após esta vida terei em perfeita bem-aventurança que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano para nela louvar a Deus eternamente. E podemos estar certos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele, Jesus, é a vida. Este é o caminho para a salvação.
A verdade na qual a salvação para nós e a vida que recebemos por meio desta obra. E à medida que chegamos mais perto do dia em que também Jesus retornará, a sua cruz, a sua ressurreição e sua ascensão ao céu nos dá a certeza de que Ele, e somente Ele, é o caminho, pois Ele é a verdade e tem vida para você, tem vida para nós, conquistada por sua morte na cruz. Por isso, não é verdade. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade que todos os caminhos dão vida eterna. Provérbios capítulo 14, versículo 12 nos diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o único mediador entre Deus e os seres humanos, conforme 1 Timóteo 2,5. Nós não podemos enganar as pessoas dizendo que há outros caminhos, que há outros meios, outras pessoas, outros líderes, outros gurus que possam nos levar à casa do Pai. Só se pode ir a Deus e vê-lo mediante Jesus Cristo, seu Filho. Do mesmo modo que só em Cristo Deus pode revelar-se a cada um de nós. Atos capítulo 4, versículo 12, é claro como a luz do sol, ao dizer que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a quarta palavra consoladora de Jesus é: para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus fala aqui de uma convivência eterna conosco na casa do Pai. Jesus é a maravilhosa companhia que nós teremos no céu. O céu é o paraíso de Deus, um lugar especial onde realmente não haverá mais lágrima, nem dor, nem pranto e nenhum tipo de perturbação. Neste lugar e nas palavras de Jesus há muitas moradas e ali ficaremos com Jesus para a eternidade, para todos sempre. Por isso não é possível conhecer-se plenamente aqui na terra o que será esta vida lá no céu. O véu do tempo nos impede de ver o que se passa no além, nos domínios da eternidade. Entretanto, a Escritura Sagrada nos assegura ver lá uma bem-aventurança que ultrapassa as melhores figuras que ela mesma possa usar para descrevê-la. Lá em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A alegria da presença e a comunhão com Deus é o lado positivo e eu diria que é própria a essência do céu. E é isso que indicam as palavras de Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas palavras consoladoras de Jesus foram ditas há mais de 2000 anos, mas elas são válidas ao seu e ao meu coração hoje. Por isso, concluindo, essas palavras fortalecem a nossa fé e nos faz viver cheios da certeza do amor e do cuidado de Deus e do cuidado de Jesus por nós e também pela presença maravilhosa do seu Espírito Santo. E é por isso que ele pronunciou estas palavras consoladoras. E ele está aqui, ele está aí agora também pela sua palavra e promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, não se perturbe mais, mas creia em Deus, creia em Jesus. Creia que na casa do Pai há muitas moradas e que o Senhor foi e preparou o lugar e virá também para nos buscar. Creia que Ele sim é o caminho, a verdade e a vida para a sua vida. E por fim, creia que onde Ele está, nós estaremos, e onde nós estivermos,
Ele também estará, porque Ele prometeu estar conosco em todos os dias da nossa vida. Receba essas palavras confortadoras de Jesus neste momento para a sua vida. Reflita, medite, compartilhe e faça com que elas se tornem cada vez mais verdadeiras na sua vida, orando ao Senhor Deus, orando ao Senhor Jesus e pedindo ao Espírito Santo, que é o Consolador, que esteja agindo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, agora e para todos sempre. Amém.